Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Seja bem-vindo ao canal do YouTube. Se você é novo aqui, inscreva-se, por favor, né? Ative seu sininho, dê o seu joinha. Se tá no podcast, né? Segue aí, né? O meu pod, tá? Dá um coraçãozinho se tiver. Compartilha também se achar interessante, né? Muito obrigado. Hoje é dia 15, né? Do 11, Proclamação da República, né? Vamos lá, né? Vamos continuar aqui nossos estudos. Vamos adentrar aqui numa seara do campesinato, né? Do campesinato na última fase czarista, né? Né? Nicolau II, tá bom? Aqui, para estarmos, né? Entendendo, o campesinato ele é um divisor de águas, principalmente no que houve no pós-golpe bolchevique, né, no comunismo de guerra, na guerra civil, como Exército Verde, né, eles se identificavam como Exército Verde. Tinha o Exército Preto, que era o Exército Anarquista, né, o Vermelho, né, os soviéticos. Só começar a gravar, começa a vir mensagem de WhatsApp, começa a fazer barulho. É incrível, né, é brincadeira, esse negócio não para, WhatsApp não para. Bom, então, nós vamos entender esse divisor de águas importantíssimo, de como era o campesinato, como que mais ou menos era a Rússia, né, um pouco dela, agrária. O que eu venho, né, trazer nesses estudos? Eu venho trazer aqui a cerne, o principal entendimento de como funcionou, digamos, o primeiro país socialista no mundo, oficial, né, que foi o país bolchevique, né, o país, né, comunista que eu digo, é socialista, né, bolchevique, depois se tornou soviético, né, Partido Comunista. Então nós vamos entender, né, como foi que funcionou historicamente, politicamente, economicamente, né, uma ditadura, né, você queira ou não, foi uma ditadura, algo terrível, muito cruel, né. Então, vamos lá, vamos adentro aqui nos estudos, tá bom? E que você tenha um ótimo dia. Na última fase czarista, a Rússia, né, era o czar, né, que mandava, uma espécie de um rei, o czar, né, a monarquia. A agricultura forneceu a economia, a base, né, econômica e social da Rússia. Cerca de 4/5 da população consistiam em camponeses. Uma Rússia atrasada, uma Rússia, como até o Pondé, né, Luiz Felipe Pondé diz, uma Rússia praticamente neolítica, né, muito atrasada comparando com o mundo ocidental, né? Poucas empresas, indústrias, um país, uma área enorme, para você juntar um exército total ali, principalmente na Primeira Guerra, na guerra contra o Japão também, né? Na virada do século XIX para o XX, você levava meses para reunir um exército de um país tão vasto e grande, né? Que dá na mesma, né? Vasto e grande dá na mesma. Então, né, a gente tem que estar, né, entendendo isso. Cerca de 4/5 da população consistiam em camponeses, bastante, que cultivavam a terra, e nas províncias do norte, sem prejuízo dessa atividade, buscavam novas ocupações industriais, quer dizer, o êxodo, né? Saem do campo, vão para as cidades para trabalhar nas empresas que tinham, né? Então vamos imaginar aqui, né, sobrevoando a Rússia com um helicóptero, né, a vastidão da Rússia. O piloto e sua equipe, né, divisaria de uma interminável paisagem de campos cultivados, divididos, né, e uma questão também interminável, né, de uma paisagem dividida em faixas estreitas, tá? Intercalados com florestas nisso junto, né, e pastagens separadas a cada 5 ou 10 quilômetros por aldeias e cabanas de madeira, as comunas, né? E havia poucas cidades pequenas e distantes entre si, numa extensão, né, que um ocidental dificilmente poderia conceber. A Rússia rural era um mundo à parte, não integrada à sociedade, nem às engrenagens administrativas, certo, pessoal? Seu relacionamento com busca à burocracia e à classe instruída assemelhava-se aos dos nativos africanos e asiáticos, com seus governos coloniais, permanecendo, né, leal à antiga cultura moscovita, a sua aldeia ou máximo, né, ao cantão, como se chama assim, né, o Volost. O campesinato vivia à margem da ocidentalização, a que Pedro o Grande sujeitara a elite do país. Os homens, né, usavam barbas, falavam um idioma próprio, seguiam sua lógica, perseguiam seus interesses, né, sem nada em comum com os agentes do poder,
que não usavam, né, barbas, ou como fidalgos proprietários de terra que cobravam impostos, aluguéis e suprimentos sem dar nada em troca para esse campesinato. E aí, em 1861, né, a cerca da metade dos camponeses russos, né, acompanhavam-se de servos, ora, submetido, né, à autoridade arbitrária de seus senhores, enquanto os demais submetiam-se, né, ao Estado e à coroa, né, do czar, representados pelos oficiais do governo, embora, né, os servos, digamos assim, não tivessem direitos civis. Eles não eram escravos, pois, antes de tudo, não podiam ser negociados em público, mas, né, trabalhavam em lotes individuais, entregando parte do cultivo ao seu senhor, como pagamento de renda, vendendo o restante ou guardando, né, para o consumo familiar, e estavam amarrados ao solo e cumpriam, né, suas obrigações, fosse realizando trabalhos, geralmente 3, né, dias por semana, e entregando a produção correspondente ou saudando, né, aí em dinheiro ao seu senhor. Os bolcheviques diziam que ia combater esse sistema e fizeram um sistema elevado à 10ª potência, né, de ficar até com excedente da produção, né, do camponês. No pós-golpe, né, no comunismo de guerra. Então, desprotegidos pelas leis, eles desfrutavam, porém, de salvaguardas garantidas, né, pelos costumes que nem os senhores nem as autoridades sentiam-se livres para ignorar. Então foi, né, o czar, o grande czar Alexandre II, que assinou em fevereiro de 1861 o decreto que libertou os servos, né, dando-lhes terra, ainda que sua hipoteca, que beneficiaria os antigos senhores por 49 anos, né, compensando-os pelos bens perdidos. Tendo nisso durado mais de 250 anos a servidão, deixou-se o legado de um campesinato apartado da sociedade, imbuído do sentimento, né, de que o mundo era um lugar sem lei, onde só se poderia sobreviver à custa da força e da esperteza. Essa mentalidade, né, tornou-se, né, muito difícil transformá-la em cidadão. A vida, então, do homem do campo russo girava em torno de 3 instituições: a casa, dvor, né, a aldeia, russo é difícil falar, derevня, ou cielo, e a comuna, né, mir, ou obshchina, né, acho que é mais fácil falar mir, né, comuna. Então, repetindo: casa, dvor, aldeia, derevня, ou cielo, e a comuna mir, ou obshchina. A aldeia russa era uma aglomeração de casebres de troncos de madeira, alinhados ao longo de uma estrada que atravessariam a vila. Não havia órgãos formais ou de autogestão. O chefe da aldeia, né, starosta, acho que é assim que se fala, né, era indicado, não raro contra sua vontade, por funcionários do governo que também podiam demiti-lo. Em mais uma oposição, o que predominava na Europa Ocidental e no Japão, né? A Rússia era tão grande, né? Sua, né, tamanho ali de país, né? Praticamente um país continental que faz divisa com o Japão, cara. É vizinho do Japão ali, né? Com as Coreias, né? Formais, né? Logo, né? A aldeia russa caracterizava-se pela instabilidade e destruturação. A comuna não existia só na Rússia. Outras partes do mundo mantiveram, né, instituições similares em períodos anteriores da história, mas por volta, né, de 1900, para todos os efeitos práticos, elas só existiam na Rússia, consistindo num sistema de organização de controle de cultivo de terra totalmente diverso das concepções modernas de propriedade. Enquanto o mundo estava já evoluído, realmente a Rússia neolítica parada no tempo. A comuna era uma associação de camponeses que recebiam, cada qual, uma porção de terra. Embora, sob muitos aspectos, o seu território coincidisse com o da aldeia, não havia identidade entre ambos, posto que muitos aldeões não tinham acesso à terra. Professores rurais e padres não pertenciam à comuna. Em algumas regiões, uma aldeia maior podia conter mais de uma comuna. A comuna, né, repartia, né, entre aspas, a terra de que dispunha em muitas faixas estreitas, por períodos variados, ditados pelo costume local, usualmente entre 10 e 15 anos, de acordo com as mudanças de tamanho das famílias causadas, né, por mortes, nascimentos e partidas. O propósito de tais, né,
reassentamentos era assegurar toda a família uma terra arável, o suficiente para alimentar seus integrantes e pagar seus impostos. As faixas se distribuíam conforme a qualidade do solo e a distância da aldeia. Nas províncias centrais, né, da Rússia, em 1900, o sistema comunal tornara-se, aí já estava o Nicolau II, né? Tornara-se praticamente único. As fazendas individuais só prevaleciam nos limites do império. No que tinha sido a comunidade polaco-lituana, na Ucrânia, que era chamada também, se não me engano, Nova Rússia, naquela época, as regiões cossacas, né, no sudeste. Entretanto, o fato de participarem de uma comuna não impedia os seus componentes, individualmente ou em associação, né, digamos assim, de estar, né, comprar a terra não comunal de senhores que possuíssem ou de outros proprietários privados. Às vésperas da Revolução Russa, né, lá para 1917, 16, 17, esses camponeses proprietários controlavam tanto a terra quanto seus antigos senhores e mercadores. Tanto as questões eram discutidas pela Assembleia da Aldeia, compostas, né, exclusivamente pelos chefes das famílias, cujas decisões valendo para todos versavam sobre o calendário do trabalho agrícola, a distribuição de taxas e disputas entre famílias. Também decidiam-se, né, questões religiosas, e mais tarde, quando a Rússia passou a ter um parlamento, a Doma, né, as filiações partidárias que comprometiam todos os integrantes a votar no mesmo partido. A comuna, né, porém, tinha mais desvantagens. O sistema de loteamento desperdiçava-se grande parte do tempo do camponês, forçando-se a mudar-se com seus animais e equipamentos de um lugar para o outro. As repartições encorajavam, né, a investir ao mínimo e extrair o máximo da terra, contribuindo para a exaustão do solo. Finalmente, né, com seu igualitarismo que nivelara todos por baixo, o sistema inibia o desenvolvimento da agricultura. Ainda assim, a comuna, né, ela sobreviveu a todos os desafios graças à proteção dos funcionários governamentais. De fato, a legislação que tinha em vista assegurar o pagamento dos tributos e outras obrigações do Estado, né, na virada do século, os camponeses russos acreditavam que o czar acabaria por realizar uma grande repartição nacional entre as comunas de toda a terra em mãos de particulares. Imaginando-se, né, em tempo anterior, quanto vastos territórios ainda estavam disponíveis, o camponês russo tornou-se potencialmente recrutável pelos intelectuais revolucionários. Lembra que nós falamos no vídeo passado, né, no podcast passado, a inteligentizia, né? Com poucos recursos, com a exigência de muitos trabalhos e várias bocas para sustentar, a força na época da industrialização fez o camponês russo emigrar para os centros urbanos, e a classe trabalhadora industrial russa então é composta por camponeses, em que pese, né, a sua importância crucial para a história russa moderna. A mentalidade do camponês nunca foi objeto de estudos sérios, vistos pelos intelectuais urbanos como atrasados e ignorantes, e que os lavradores revelavam era de tipo de inteligência adaptada às condições que estavam submetidos, de um clima rígido e de um governo que só via como objetos de exploração. E diante dessa circunstância, acharam-se isolados e sem nenhum tipo de solidariedade sob o patriotismo dos camponeses. Né? Até Lev Tolstói, né, comentou ali, abre aspas, né? Nunca ouvi gente do povo manifestar sentimentos patrióticos. Pelo contrário, frequentemente ouvi os homens mais sérios e mais respeitáveis dentre as massas declararem indiferença absoluta ou mesmo desdém por qualquer espécie de patriotismo, né? Fecha aspas. Os sentimentos religiosos e a inata xenofobia do camponês tornaram-se possível despertá-lo contra invasões estrangeiras, sem todavia levá-lo, né, a maiores sacrifícios e benefícios da nação. Durante a Revolução, né, e a Guerra Civil, os generais russos, né, decepcionaram-se sempre que tentavam reunir camponeses contra os comunistas, utilizando-se lemas patrióticos, apelando pelo sentimento de classe e pela velocidade, os comunistas foram mais eficazes, né? Então, pessoal, é importantíssimo, né, ter esse entendimento, porque nós vamos cada vez mais estar adentrando de como foi na questão histórica, política, né, o primeiro país socialista, né, a barbárie. E o camponês, entendendo como funcionava, né, do final do século XIX para a entrada do século XX, né, é muito importante, porque eles vão ser muitas vezes os X da questão, somente na virada de chave do comunismo de guerra para a NEP,
tá bom? E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber mais sobre esses estudos, é o livro, né? A histórica, né? Revolução Concisa, né? A histórica, concisa, Revolução Concisa, né? Histórica russa, né? Do Richard Pipes, o grande mega historiador sobre o bolchevismo, sobre a União Soviética, sobre os socialistas, os comunistas, né? Russos, é o Richard Pipes, tá bom? Concisa História da Revolução Russa. Se não me engano, é esse o nome, tá bom? Baita livro. Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um ótimo feriado, né? Uma ótima semana. Que Deus os abençoe. Nosso Senhor Jesus Cristo os abençoe. E a Virgem Maria os proteja e os guarde, tá bom? Forte abraço a todos. Aqui é o Rodolfo. Até mais.